Salve, salve família, professora Paula Aparecida aqui na área para vocês. Hoje o assunto é política e espiritualidade, isso mesmo. Eu coloco assim lá no meu perfil do Instagram, né, que eu sou assim, ecossocialista, bolchevique nova era, namastê, espiritualidade, e a galera fica em crise, acha que eu tô misturando, sei lá, óleo e água. Então eu vou contar essa história para vocês, porque eu acho que a gente sim precisa retomar a nossa relação com o espiritual, com o místico, com o cósmico. Isso não pode estar na mão da direita e dessa galera dos pastores, né? Não necessariamente os pastores, mas como lá está na Bíblia, dizia Jesus, dos vendilhões de templo, daquela galera que vende espiritualidade para acumular capital e se relacionar com as grandes elites e manter a nossa situação de injustiça. Antes de eu falar tudo isso e como isso se expressa na minha pessoa, eu quero fazer um pedido. É só você ir lá e se inscrever no canal, é rápido, é simples, assim você ajuda a disseminar essa ideia por aí. A gente sabe que esse tipo de debate não é fácil de encontrar e que, né, o YouTube também não gosta tanto de discussões críticas, políticas, né? Essas redes sociais são dominadas pelos imperialistas, então bora lá ajudar a gente a hackear esse processo? Só você se inscrever, só você comentar, só você curtir, só você interagir, tudo bem? E pode compartilhar para a família também. Então, vamos lá. Eu, desde muito jovem, eu tinha o quê? 12, 14 anos, eu me autodeclarei ateia. A minha relação era com o catolicismo, né? Eu sou Paula Aparecida, a minha família é muito fiel de Nossa Senhora Aparecida, eu fui batizada em Aparecida do Norte, essas coisas, passei por acidente, tomei tiro, depois eu conto essa história do tiro. E aí minha mãe diz que foi Aparecida que me salvou. Bom, então ela é minha madrinha. Mas naquela época eu achava aquela coisa da igreja uma obrigação, tem dever e tipo uma dominação do meu corpo. Já se expressava uma dominação da minha sexualidade, né? Essa repressão sexual tão típica do catolicismo. E também nesse lugar do que a mulher tem que fazer, de como ela tem que se comportar, eu não gostava muito disso. Eu achava que queria dormir na missa. E quando a minha mãe me colocou em crisma, primeira comunhão, essas coisas, eu não gostava também, porque para mim não fazia muito sentido. Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? O que ele está fazendo aqui? Por que o mundo é tão cruel, tão podre? E aí eu comecei a estudar história. Quando eu comecei a estudar história, eu descobri que a Igreja Católica fez na Idade Média, né? Com as mulheres lá europeias, com as bruxas. O que a Igreja Católica também fez na colonização, né, desse território chamado por eles de América, né? E a gente chama de Abaiala. Tudo isso, aí eu fiquei com ódio, fiquei com raiva. Falei pra mim que eu era ateia, que ela era católica, ela nasceu aqui. Se ela tivesse nascido na Arábia Saudita, ela ia ser muçulmana, que a fé dela era geográficamente determinada. Eu lembro desse debate porque a minha mãe chegou para mim e falou assim: Paula, eu tô muito triste, não fala mais disso, vamos nunca mais falar desse assunto. E aí, a partir desse momento, eu nunca mais fui obrigada a ir para a igreja, rezar ou fazer qualquer coisa com a minha família. Isso foi muito bom naquela época. E aí eu fui militar no movimento estudantil, encontrei o marxismo. Nessa época eu estava assim, meio que na Umbanda, ou vou virar comunista. Acabei indo para o comunismo, fiz umas experiências na Umbanda com uma professora de alemão que eu tive na USP, uma coisa louca. Mas ainda assim, quando eu comecei a meditar e a partir da meditação eu comecei a sentir outras coisas, eu fiquei com medo, fugi, falei, não, vou militar mesmo. E a religião é o ópio do povo. E é certo, a religião, uma instituição que organiza a sua forma de se conectar com o universo, porque a espiritualidade é isso. Se essa instituição é criada nesse sistema, a gente está no capitalismo, antes a gente estava em outros sistemas de opressão e exploração, por exemplo, na Europa, da onde vem o catolicismo, no feudalismo, né? Então, essa instituição, ela vai se moldar de acordo com a sociedade. Se essa sociedade tem uma classe dominante, uma elite que manda e explora geral, essa igreja vai sustentar esse sistema político, porque ela é uma instituição. Ah, mas calma, não é sempre assim, de repente pode ter uma pessoa boa. Em todos os lugares tem pessoas boas, na verdade em todos os lugares tem pessoas revolucionárias. Se a gente lembrar da teologia da libertação, vamos pensar na ditadura militar, que os padres na Argentina estavam ali ajudando, né? Tinha uns padres ajudando a repressão, a matar e prender gente. Aqui no Brasil a gente tinha padre que estava resgatando a galera para ficar refugiado dos torturadores, padres que foram torturados diretamente. E tem a galera da teologia da libertação, inclusive, que diz, galera católica, que diz que Jesus teria sido o primeiro revolucionário comunista a lutar por justiça social, distribuir pão, vinho, né, impedir o massacre das prostitutas.
que Jesus era esse cara. Eu gosto muito mais dessa versão de Jesus, curto aí essa versão de Jesus, hashtag Jesus comunista, né? Acho que só assim dá pra gente ressignificar esse rolê. Ele é filho de Deus, eu sou filha de Deus, todos os seres são filhos de Deus, a natureza é filho de Deus, então ninguém que é filho de Deus é propriedade de ninguém. A terra não tem propriedade, né? A água, as plantas, as frutas e tudo isso. Bom, essa relação política, né, que eu tinha de negar a espiritualidade totalmente. E fiquei nessa, né, de achar que era histeria coletiva, qualquer relação cósmica, mística, energética, que eu não conseguisse explicar pela ciência, era o que? Histeria coletiva. Todo mundo se convenceu, deu um nome nada a ver e tá brisando no rolê. Passei por vários processos. Em 2014, passei por uma depressão profunda, por vários problemas de saúde, sem conseguir andar, sem conseguir me mover. E nessa situação, eu lembrava de um amigo meu super riponga, assim, riponga, que eu achava, ai gente, eu fazia greve com ele, falava, ele tá muito lento, não dá pra... A gente quer fazer movimento, passar em escola, o cara, tipo, sabe, a 2 por hora, olhando pra cima, eu falei, não dá, não quero. E aí eles tinham me chamado pra tomar ayahuasca, falando que aquilo era importante, ele era lá fardado, esse negócio de fardado é osso, né? A galera levou pra ayahuasca, medicina tradicional indígena, uma lógica que mistura cristianismo com militarismo e chama a galera de fardado, ó, desculpa aí ser do Daime. Eu acho assim, entendeu? Eu não sei, eu fico assim escorregando. Depois que eu descobri que tem uma igreja do Daime que é cheia de policial, inclusive de policial que tá em batalhão de choque, esse tipo de coisa, eu fiquei assustada, falando, o cara tinha que, né, tomou o ayahuasca, teoricamente entrega a arma e vem lutar pela revolução ao invés de servir a burguesia, servir a desocupar a terra, a bater em gente que está se mobilizando, a fazer parte desse genocídio da população preta e indígena. Então, desculpa aí, mas a questão é essa, né? Se a gente usa a medicina como ferramenta e depois adequa ela para todo um sistema de merda, assim a gente já tem o tabaco, né, que é sagrado, virou cigarro. A gente tem a coca sagrada indígena boliviana, né, dos indígenas, todo aquele território que virou cocaína. Então, atenção para não fazer a mesma coisa com a ayahuasca. Mas aí ele me chamou, eu não queria, eu tava tão deprimida que eu comecei a falar, não vou mais militar, não vou fazer política, eu faço isso desde quando eu tinha organizado a boca de urna com 9 anos de idade, né? Eu fui filiada ao PT com 12, filiada interna, então para mim esse rolê era meio assim, era uma facada dentro de mim, né? Eu largar uma coisa que sempre foi tão crucial, a minha avó, uma liderança popular, aquilo fazia parte da minha vida. Mas eu tava tão deprimida que eu falei, vou estudar pra concurso, virar concurseira, vou ganhar dinheiro. Ó, a pessoa, né? Pobre é foda. Como pobre ganha dinheiro, fazendo concurso. Como rico ganha dinheiro, investindo, de na bolsa, tendo amizade com Paulo Guedes, abrindo offshore, comprando refinaria da Petrobras, entendeu? É assim que a galera fica rica. Bom, mas eu vim da Brasilândia, né? Então o rolê era concurso público mesmo. E aí acabei perdendo a prova, ainda bem, porque eu jurava que eu ia passar e tal. Mas nesse processo eu tava tão deprimida e tão triste que eu falei assim, eu preciso levar uma martelada na cabeça, não aguento mais. Se eu ficar assim, eu vou, sei lá, entendeu? Vou ficar mal, vou ficar, tipo, em casa só, vou querer, sei lá, se eu posso querer cometer suicídio. Fiquei nessa reflexão. E aí eu falei, eu vou tomar essa ayahuasca aí. Cheguei lá nesse rolê da ayahuasca, assim, não vou contar os detalhes do que aconteceu, né? Vou tentar partir para essa transição com a espiritualidade. E aí comecei a ver várias coisas da minha vida, vários pensamentos repetitivos, comecei a ter contato com umas energias que eu ainda não dimensionava, mas ainda na minha cabeça eu dizia assim, bom, isso aqui são arquétipos que estão relacionados à minha história de vida, então vem em forma de imagens, de uma coisa meio lúdica, meio fantasiosa, e eu posso usar isso, as coisas que eu vejo na ayahuasca, para investigar a minha mente, o que eu penso. Tudo bem, fiquei 1 ano nesse caminho, rolou ocupação de escola, rolou um monte de coisa, já estava me abrindo a sentir mais as coisas, as pessoas, as energias, a intuição. E aí eu fui fazer um curso de Tantra. Nesse curso de massagem tântrica foi quando eu fiz tatá. Depois do curso, uma coisa objetiva que aconteceu é eu não consegui mais comer animais mortos, nunca mais. Virei vegana automaticamente. Passei a sentir vibrações, conexões, escutar coisas que antes não acontecia. E a partir daí eu me abri para fazer tudo que vocês podem imaginar. Fazer curso de reiki, todo tipo de coisa, tomar ayahuasca em vários lugares, ir para o Acre, para uma aldeia de povos indígenas, continuar fazendo exercícios do Tantra, qualquer coisa que você mandava para eu ir, para eu ver, que trabalhava com energia, com espiritualidade, com arquétipos, assim, nesse sentido, eu ia. Comecei até a experimentar, voltar a ir para Aparecida do Norte, me reconectei com a
Aparecida, né, que é o arquétipo aí de proteção da minha família, que está aqui me segurando aqui nesse solo. Fui atrás da história de, por exemplo, a minha mãe perder 8 crianças, eu ser a única a ter nascido, e várias coisas que estão aí nessas histórias da minha família sobre o poder de Aparecida, né? Isso é uma outra parada. Bom, eu tô contando toda essa história e todo esse processo para um pouco mostrar como foi o meu caminho, que é uma biografia. Depois a gente pode discutir mais politicamente o que significa, mas eu sinto que a gente é bicho, né? E essa minha conexão com o veganismo me levou a enxergar a gente como animal, sim, o animal humano. E que essa conexão com a natureza, com as árvores, com o conjunto dos animais, com os outros humanos, com a água, com a terra, é o que de fato significa a nossa espiritualidade. E o capitalismo, esse sistema de opressão e exploração, ele tira a gente da nossa própria natureza, da nossa natureza ancestral. Ah, você fala assim, então mas qual que é a sua religião? Ou qual é a sua fé? O que você professa? Eu enxergo que os distintos mitos, histórias, contos, orixás, guias, tudo isso é uma interpretação de uma energia cósmica que rege a gente de conjunto. Como assim uma interpretação? Uma tradução. A gente é só animal humano num planetinha bem pequenininho em meio a um universo gigantesco. Nem grão de areia a gente pode usar como definidor para o tamanho que a gente é enquanto espécie perto do que é o universo. A gente não consegue agora o que a gente pensa ou que a ciência pensa é igual à natureza. Muito pelo contrário. Então, como a gente interpreta tudo isso que é muito maior que a gente como uma formiguinha ou uma bactéria ou um vírus interpreta o corpo humano, as interpretações são variadas de acordo com o território, com o povo, com a etnia, com a temperatura, com o modo de vida, com o estilo, com as histórias que aquele próprio povo criou quando ocupou aquele território específico. E eu acho muito louco, porque eu acho que é na diversidade que a gente aprende. Se você tem aqui um ângulo que é 10 graus, bom, eu vejo a espiritualidade aqui desse território, desse povo, dessa língua. Aquele povo vê de outra forma. E você juntando todos esses mosaicos, você tem os 360 graus. A visão plena que é possível para a espécie humana com o nível de entendimento cognitivo que a gente tem, entender esse rolê da espiritualidade. Mas para mim a espiritualidade na política ela é fundamental porque é essa conexão com a felicidade, com o prazer, com o amor coletivo, com o amor entre os indivíduos, com o seu poder de autodeterminação e dizer como você quer viver a sua vida. Ah, mas o que você está falando? Bom, hoje, nesse sistema capitalista, a gente pode, todo mundo, simplesmente escolher, agora eu quero viver na natureza, eu quero plantar minha comida, eu quero viver lá com a minha família tranquilo, não quero precisar ter que trabalhar para comer para trabalhar, morar numa enorme cidade. Quero poder determinar a qualidade da água que eu bebo, ter lá o teto solar na minha casa, produzir minha própria energia. Quero, sei lá, viver viajando para outros países. Vocês percebem como esse sistema ele determina tudo que a gente faz e a nossa própria maneira de encarar a espiritualidade. Todo domingo na missa ou no culto, assim, com essa roupa, dessa forma, que você fala com Deus naquele espaço específico. Olha lá, isso aqui é original de fábrica, de Deus, ou da natureza, ou da grande mãe, ou do vácuo quântico. A madeira que está lá no banquinho da igreja, ela é só uma coisa a mais processada naquele processo. Óbvio que a gente precisa de rituais, porque inclusive a gente está mega desconectado. Quanto mais conectado, menos ritual a gente precisa. Só que, olha onde a gente vive. Isso aqui não é a realidade nossa, do nosso bicho homem. A gente não pode pisar o pé na terra sendo o animal que a gente é. Comer o que a terra dá, como a gente é. Então, eu sei que está ficando longo, mas a minha ideia é essa. A espiritualidade, a conexão com a sua própria natureza de ser, com sua história, os seus guias, os seus ancestrais, não de uma maneira livresca, europeísta, mas de uma maneira fluida, complexa, aqui, interna, externa, conectada, diversa, se mexendo e se movimentando. Então, para mim, sim, a espiritualidade está na mesa. Eu quero construir uma política de amor, de paz e esse é o recado. Finalmente, tá acabando aqui, eu sei que eu tô falando muito, quero que você, por favor, se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar, de espalhar essa loucura e diz aqui embaixo se eu tô muito doida, se eu não tô, se esse negócio dessa comunista espiritualista é muito doce, cogumelo, tudo bem que eu não sou muito desse rolê, mas pode ser também que de repente zoa a minha cabeça, tá bom?